Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nosso vídeo está muito legal, com um assunto muito fácil, que são os adjuntos. No vídeo passado, nós vimos a primeira parte, que foram os adjuntos adverbiais, juntamente com uma revisão sobre os advérbios. Agora nós veremos os adjuntos adnominais. O que são eles? Quais as diferenças entre os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais? Vamos lá? Vamos ver? Assistam agora e tirem qualquer dúvida comigo lá nos comentários. Não esqueçam de dar um joinha, de se inscrever e compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas tirem essas dúvidas. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora falar sobre os adjuntos adnominais. Temos um outro vídeo que eu gravei falando sobre os adjuntos adverbiais e para isso nós fizemos uma pequena revisão sobre os advérbios, já que os adjuntos adverbiais exercem circunstâncias assim como os advérbios. Agora vamos ver sobre os adjuntos adnominais. Para que eles servem? Vamos lá? Primeiro, para que serve o adjunto adnominal? Serve para caracterizar ou determinar um substantivo. Gravem isso aqui. O adjunto adnominal sempre estará ali, rondando o substantivo para caracterizar, para determinar, mas sempre vai fazer essas funções sobre um substantivo. É a função sintática que os adjetivos, os pronomes, os artigos, os numerais vão exercer nas orações, ok? Vamos lá. Nós temos aqui um exemplo. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Se nós separarmos o sujeito do predicado, vamos ver que o sujeito é as melhores receitas e o predicado foram deixadas pelos nossos avós. Primeiro, vamos analisar o sujeito. O sujeito, que é aquele que vai praticar a ação da oração, sempre vai ser composto de várias palavras ou até mesmo de uma só. Nesse caso aqui, o sujeito foi composto de 3 palavras, as melhores receitas. Dentre essas 3, nós temos uma que é o núcleo. Geralmente, o núcleo do sujeito é um substantivo. Nesse caso, o substantivo receitas está sendo o núcleo do sujeito. E essas 2 palavras? Um artigo, um adjetivo. O que essas outras palavras são em relação a receitas? São adjuntos adnominais. Assim como, lá no predicado, foram deixadas pelos nossos avós. Esse termo que eu circulei pelos nossos avós, nós chamamos de agente da passiva, que vocês ainda vão estudar quando vocês estudarem sobre os vozes verbais, as vozes verbais, tá? Então, o agente da passiva, que nesse caso é pelos nossos avós, foi formado por 3 palavras, pelos nossos avós. E também tem um núcleo, que é o substantivo avós. Essas 2 palavras que estão próximas ao substantivo, estão se referindo a esse substantivo, nós chamamos de adjuntos adnominais, ok? Perceba que um único substantivo pode apresentar vários adjuntos adnominais em uma frase, que estarão próximos a eles, qualificando-os. Observação, isso é muito importante. Os adjuntos adnominais apenas podem se referir a substantivos. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas acham que todas as palavras que estão acompanhando, que acompanham os substantivos, são adjuntos adnominais. Tem gente que pensa assim, ó, tal palavra é um substantivo, então tudo que está perto dele ali vai ser adjunto adnominal. Não é bem assim. Nem todas as palavras que estão acompanhando um substantivo são adjuntos adnominais. Até porque existem outras classificações sintáticas, tá? Que exercem uma função muito parecida com o adjunto adnominal e não são adjuntos adnominais.
Eu trouxe dois exemplos, o complemento nominal e o predicativo. O predicativo nós não vamos estudar hoje, porque é um assunto um pouquinho mais avançado, que depois vocês podem estudar lá na frente. Vou falar um pouquinho sobre a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, já que os dois podem se referir a substantivos, os dois podem estar qualificando esse substantivo, mas existem algumas diferenças que vamos observar agora. Observem essa frase. Os elogios da diretora aos estudantes. Dentre essas palavras aqui, o núcleo de tudo, vamos dizer assim, está sendo a palavra elogios. Certo? Apesar de que diretora e estudantes também são substantivos, tá? Mas nesse caso aqui, o substantivo que está sendo qualificado, que está sendo modificado, é a palavra elogios. É o substantivo elogios, tá? Então, percebam que eu tenho aqui dois termos que estão se referindo aos elogios. Eu tenho o termo da diretora, que está se referindo aos elogios. Afinal de contas, foi a diretora que fez esses elogios. E tenho aqui o termo aos estudantes, que está recebendo o efeito desses elogios. Afinal de contas, os estudantes receberam os elogios. Eles não fizeram, eles receberam. Então, eu tenho dois termos aqui que estão ligados a um substantivo que, no caso, é elogios. Será que os dois são adjuntos adnominais ou não? Neste caso acima, muitos podem achar que todos os termos ligados aos substantivos elogios e estudantes são adjuntos adnominais, mas não são. Para saber diferenciar, siga essas dicas a seguir. Vamos lá. Primeira diferença entre o adjunto adnominal e o complemento. Eu falei no início desse vídeo que o adjunto adnominal sempre vai estar caracterizando um substantivo, e apenas um substantivo. Já o complemento nominal, não. Ele pode qualificar um substantivo, ele pode qualificar um pronome, ele pode qualificar um adjetivo. Então, já fica mais fácil. Porque se aquela palavra que você quer, que você observa que está sendo modificada, não é um substantivo, então automaticamente você já sabe que aquelas palavras que estão ali próximas não são adjuntos adnominais. Porque os adjuntos adnominais modificam apenas substantivos. Mas, se aquela palavra que está sendo modificada for um substantivo, você vai cair em um outro problema. Por quê? Porque tanto os adjuntos adnominais como os complementos nominais podem modificar substantivos. A diferença é que os adjuntos modificam apenas os substantivos e os complementos, eles modificam tanto os substantivos como outras classes gramaticais. Então, quando acontecer isso, você tem que ter uma outra ferramenta de diferenciação entre os dois. É a dica que eu vou dar agora. A relação do adjunto adnominal com o substantivo sempre vai ser uma relação ativa. Eu brinco sempre com meus alunos dizendo para lembrar da letra A. A de adjunto adnominal, o A de ativo, tá? Então, a relação sempre será ativa. Aquele termo que você quer saber se é adjunto adnominal ou complemento nominal, vai estar tendo uma função ativa sobre aquele substantivo, certo? É ele que vai causar algo no substantivo. Enquanto que o complemento nominal é uma relação passiva. Na realidade, o complemento nominal não é ele que causa o efeito no substantivo, é o contrário. O complemento nominal, quem vai sofrer a qualificação do substantivo sobre ele. Exemplo, quando eu digo os elogios da diretora aos estudantes, da diretora, quem foi que fez os elogios? Não foi a diretora? Então, esse termo da diretora, eu posso dizer que esse termo está modificando os elogios. Então, ele está tendo uma função ativa.
Então, da diretora é um adjunto adnominal. Já aos estudantes, os estudantes, por sua vez, estão recebendo os elogios. Se eles estão recebendo os elogios e eles não estão elogiando, eles estão sendo elogiados, essa relação não é ativa, é uma relação passiva, já que ele está sofrendo a ação, né, do substantivo e não agindo. Então, aos estudantes, os elogios foram feitos aos estudantes. Os estudantes receberam, eles não fizeram, eles receberam os elogios. Então, essa relação é passiva. Como eu disse a vocês, a relação ativa do adjunto adnominal, relação passiva vai ser do complemento nominal. Desculpem, porque na hora que eu diminuí aqui o tamanho da tabela, o O de complemento desceu para cá, tá? Não foi um erro proposital, não, tá bom? Esse O faz parte de complemento, só que quando eu diminuí o tamanho da tabela, ele desceu, ok? Então, gravem sempre isso. Relação ativa, adjunta adnominal. Relação passiva, complemento nominal. Então, da diretora, adjunta adnominal. Aos estudantes, complemento nominal. Espero que tenha ficado muito claro para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, não fiquem constrangidos. Não precisa pedir ajuda para outra pessoa. Pode entrar em contato comigo pelo Zap. Pode entrar em contato comigo pelos comentários do vídeo no YouTube, tá bom? Fiquem à vontade, tirem todas as dúvidas. Logo mais eu estarei enviando atividades para vocês e as correções dessas atividades, tá certo? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!